Boa noite, 10 de maio de 2019. Hoje temos o tema Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas. Ele vai falar dos paradigmas, que são visões de mundo, e para adiantar alguns exemplos, são Darwin e Lamarck, a física clássica newtoniana, cartesiana e a física quântica são alguns dos exemplos de revoluções. E o geocentrismo e depois o heliocentrismo. Então, são algumas coisas que vão ser comentadas também. Oi? Luciana Silvestre. O pessoal ainda está tímido aí. Então, esse trabalho aí tem lá no SlideShare, da UPLA, Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. Epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Né? Integrantes, Rojas Ramon e Torpoco. Universidade Peruana, Los Andes, UPLA. Então, ele fala muito a questão das revoluções e do melhoramento do processo científico. Thomas Kuhn nasceu em Cincinnati, Ohio, 18 de julho de 1922, nos Estados Unidos. Foi historiador e filósofo da ciência estadunidense, conhecido por sua contribuição à mudança de orientação da filosofia e da sociologia científica, na década de 60. Em 72, ele lança esse livro, Estrutura das Revoluções Científicas. Em 49, obteve o grau de PhD, doutorado em Física pela Universidade de Harvard. Então, foi físico também, além de sociólogo. Em 48 a 56, cargo um curso acadêmico sobre História da Ciência em Harvard também, lá em Boston, Massachusetts. Em 64 a 79, classes da Universidade da Califórnia, Berkeley. Aí lá do leste foi para o oeste. Em 91, professor do Instituto Tecnológico de Massachusetts, famoso MIT, Massachusetts Institute of Technology. Influído pelo pensamento de historiadores como Alexandre Coiré, filósofos como William Van Horman Kinney, considerou que o estudo histórico é necessário para entender como se desenvolveram as teorias científicas e conhecer em quais certos momentos as teorias têm sido mais aceitas que outros, e outras deixam de ser aceitas e novas são conquistadas, começam a ser seguidas. Ele chama, inclusive, a fase pré-científica, a fase dos mitos, lá da Grécia Antiga, a fase científica, a ciência normal, convencional, e depois a pós-ciência. Olha, ele ficou pequeno. Desde sua infância recebeu uma esmerada educação em escolas privadas, escolas particulares. Ele teve doutorado na faixa pela tese A Energia da Coesão em Física. Energia da coesão das metades monovalentes como função quântica atômica. Aí já entra na biofísica, né, bioquímica. Mas a sua ocupação na física não foi completa, e assim o projeto, cujo objetivo era introduzir o estudo da física e da biologia na educação do todo universitário. A preparação dessa classe, tema de suas posteriores investigações, caráter contextual, paradigmático da ciência, ingressando em cheio na história da filosofia da ciência. Então ele se dedicou mais à filosofia da ciência. Entre 53 e 62, uma época que os Estados Unidos tiveram certa tensão com a Rússia. Inclusive, em 62, o célebre acontecimento com as bombas na ilha e quase uma guerra nuclear naquela época, foi evitado. E a chamada Guerra Fria até 89, né? E foi de onde esteve em contato direto com a ideia de revolução e da influência sociais no desenvolvimento da ciência, influência da sociedade sobre a ciência. Os eventos importantes, lembrando que ciência é um dos temas para conhecimento, além de gnose. Tu tirou ali. Eventos importantes que teve o pensamento de Kuhn em 47, que interromperam o projeto de física que se encontrava realizando neste momento, para operar uma série de conferências sobre as origens da mecânica do século XVII. Aí ele volta lá para aquele cara que usava o chapéu, Francis Bacon, lá para a época do Francis Bacon. Um dos primeiros cientistas foi Francis Bacon. Em 62 ele publicou, então, o que é a estrutura das revoluções científicas?
Em 62, publicou a estrutura das revoluções científicas. Expôs a evolução das ciências naturais, então tem as ciências naturais e as ciências tecnotécnicas. Segundo Kuhn, as ciências e as ciências humanas, né? Não progride segundo um processo uniforme de hipotético método científico. Porque tem um autor que ele disse que a ciência ia acumulando, acumulando, acumulando. E ele diz não. Na visão dele, a ciência tinha seus métodos, e alguns continuavam e outros eram aprimorados. Então, em processos revolucionários. José Laurindo, Gustavo da Silva, Cristina Justina, Marisa D'Agostino. Por ele se verificou nas fases de desenvolvimento científico, na primeira fase, um amplo consenso da comunidade científica sobre como explotar ou esgotar os avanços conseguidos no passado, entre os problemas existentes, chamado paradigma. Então, o que é paradigma? A visão de mundo. No momento que ele é superado por outra visão de mundo, ocorre a revolução científica. Um exemplo clássico, geocentrismo de Ptolomeu e o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Ainda que essas mudanças paradigmáticas nunca são totais, se diz que a velha teoria e a nova são incomensuráveis, uma em relação à outra. Num segundo momento, se buscam novas teorias, novas ferramentas de investigação com a evolução. E as antigas muitas vezes deixam de ser eficazes. Se demonstra uma teoria superior à existente, então é aceita e se produz uma revolução científica. Como há 100 anos atrás, a mecânica quântica revolucionou a questão da física. A física, que o universo era tido como um relógio totalmente material, e a partir da mecânica quântica passou a ser totalmente probabilidade. E as pessoas passaram a não ter o princípio da incerteza e da incompletude lá de Gödel e da incerteza de Heidelberg. Aquela questão lá do gato de Schrödinger também, o gato está vivo ou está morto? Ou o gato está vivo e morto ao mesmo tempo? Pela física quântica, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo. E aí entra até a questão da vontade do observador. A vontade do observador interfere no experimento. Então, ao contrário de que muitos pensam que o experimentador tem que ser neutro, ele nunca é neutro. Ele vai induzir o experimento a partir de suas crenças. Crenças pessoais. A célebre onda partícula, aquela coisa toda, explica bem isso. É onda e partícula simultaneamente, por causa da luz, né? Na estrutura das evoluções científicas, supuseram grande mudança no debate filosófico daquele instante. E já tem 50 anos já, mas é bem atual. O modelo formalista imperava era desafiado pelo enfoque historicista de Kuhn, segundo o qual a ciência se desenvolvia seguindo determinadas fases. Estabelecimento de um paradigma, uma visão de mundo, a ciência normal, as anomalias que aparecem no meio do caminho, a crise e a revolução. Lembrando tese, antítese, síntese, a questão dialética, a dialética histórica e da própria ciência. Eventos anômalos, como tem em Princeton, tem o Laboratório de Energias Anômalas, o famoso PERA, Princeton Energy Research Laboratory, estuda muito essas anomalias ligadas ao parapsiquismo, à pré-cognição e outros campos psíquicos. O conceito de paradigma, então, o termo paradigma usualmente significa modelo, exemplo, arquétipo. Arquétipo lembra antigo, lembra Jung. São símbolos, o arquétipo do pai, o arquétipo de Deus, o arquétipo da mãe, vários tipos de arquétipo. Ânima, ânimo, sombra. No entanto, adquiriu um significado muito especial a partir da publicação de Thomas Kuhn. Estabeleceu um paradigma, modelo e padrão aceito pela maioria da comunidade científica e, posteriormente, em torno de 50 anos, para o povo em geral. Um paradigma é o que comparte aos membros de uma comunidade científica e, ao inverso, uma comunidade científica consiste em pessoas que compartem um paradigma, que seguem aquele paradigma. Ali em roxo não estou conseguindo ler. O conhecimento científico se sujeita a teorias e regras, se oferecem problemas para dar... Então, tem as hipóteses, são criadas as explicações, as teses, até virar uma lei.
Os cientistas resolvem os enigmas e mistérios, modelando sobre os anteriores soluções dos enigmas. Aqueles que buscam... o roxo ali eu não consegui ler. Mas a ciência tem seus métodos, suas técnicas, e vai desenvolvendo, a partir daí, suas teorias. E aí tu pode confirmá-las ou desacreditá-las. Um outro pensador, Karl Popper, falava que a ciência ia destruindo as teorias antigas. Ele tinha um pensamento até anticientífico. Ele dizia que a ciência era uma maneira de desacreditar conhecimentos antigos. Na verdade, é porque eles são substituídos por novos, né? Como foi mais além. Então, a ciência normal, investigação baseada firmemente em uma ou mais realizações científicas passadas, reconhecidas por alguma comunidade científica. Tu parte sempre dos predecessores e dali tu vai além. E os que vêm depois vão mais além ainda. A natureza da ciência e a prioridade dos paradigmas. No primeiro caso, consiste no uso da teoria existente para uma determinada informação factual. O trabalho perante esse paradigma não pode levar-se a cabo em nenhuma outra forma de exerção do paradigma. Significa deixar de lado o paradigma, deixar de praticar a ciência que se define e levar a uma normalidade na ciência. E no segundo caso ali, a prioridade dos paradigmas, comparar os paradigmas da comunidade uns com outros e com seus informes de investigação. Com o objetivo de descobrir que elementos isolados, explícitos ou implícitos, então de fora ou de dentro, pode haver abstraído os membros dessa comunidade para empregá-los, usá-los como regras das suas investigações. O que são anomalias, então? Uma anomalia é um problema cuja solução satisfatória não é possível no contexto da ciência normal do paradigma. São fenômenos novos, inesperados. Também podem ser interpretados como contra-exemplos, como diria Popper, aí o Karl Popper, a falsificação das teorias científicas. Um exemplo, há 200 anos atrás, a experiência dupla-fenda. Na experiência dupla-fenda, o elétron se comportava ora como onda, ora como partícula. E isso, para a época, era uma novidade. Hoje a gente conhece efeito fotoelétrico, a luz é tanto onda quanto partícula, mas na época ainda não se... Foi a partir de Maxwell, descoberta da eletricidade, Angstrom, Ampère e outros, que começou a se entender isso aí, e a própria física quântica. Então, esse foi um dos exemplos dessas anomalias que apareceram. Outra anomalia, dois elétrons estarem distantes e se comportar simultaneamente da mesma forma. Ou um vira para a direita, outro para a esquerda, a questão do spin. Então, são descobertos. Não encontra uma resposta satisfatória, obriga o posterior e muitas vezes indefinidamente a solução. A presença de anomalias é o início de períodos de crise. No caso da física, chegou a 10 ou 11 dimensões para explicar teoria das supercordas, teoria M da Brana, várias teorias multiverso para explicar alguns fenômenos que acontecem no nosso universo, até no campo psíquico também, da telepatia, da precognição, a viagem astral, a viagem no tempo. Então precisou trabalhar com multiverso ou múltiplos universos. Teoria dos muitos mundos. Uma anomalia é um problema cuja solução satisfatória não é possível no contexto da ciência normal. Hã? Ah, tá, esse já foi falando. Esse já foi falando. O que é crise? Uma vez que é descoberto, o descobrimento é assimilado, os cientistas estão em condições de explicar uma gama mais ampla de fenômenos naturais. Deixa eu ver quem está ali. Luciane, José Luiz Laurindo, Gustavo da Silva de Mello, Cristina Justina, Marisa D'Agostin, Josineia Nunes, Salete Rosa, Daniel Alves e Alcir Caetano. Uma gama maior de fenômenos naturais. Ou explicar com maior precisão alguns daqueles já conhecidos, descartando, para lograr esse objetivo, crenças e procedimentos aceitos com anterioridade. Muitas coisas míticas, muitas coisas baseadas apenas na observação. É importante a observação, mas tem que haver também
a dedução, mas também a indução. E aí lembramos Descartes. A resposta à crise. A crise é a condição prévia necessária para o nascimento de novas teorias. Na verdade, crise se define como oportunidade de novos empreendimentos, novas pesquisas, novas descobertas. A decisão de rechaçar, porque quando tudo vai tranquilo, as pessoas se acomodam. Então tem que haver a crise para ver a mudança e para ver a revolução científica. Não só científica, mas social também. A decisão de rechaçar ou de aceitar um paradigma, uma visão de mundo, e o juízo que conduz a essa decisão, o juízo de valor, do bom, do belo, do certo, do errado, implica sempre na comparação de paradigma com a natureza e entre eles. O rechaçar um paradigma sem trocá-la por outro é rechaçar a ciência mesmo. Kuhn sustém que os enigmas existem só devido a que nenhum paradigma resolve completamente todos os problemas. É aquilo que tu não consegue explicar ainda. Denise Natalino Gonçalves. Kuhn sustém que os enigmas, aí já foi falado. A proliferação de versões de paradigmas, sintomas de crise, debilita as regras da resolução normal do enigmas, de tal modo que permite a aparição de um novo paradigma. Aí surge uma nova visão de mundo. Seu objetivo é resolver o enigma para que a existência mesma suponha validez do paradigma. Um outro exemplo é a consciência. Hoje se vê a consciência como o que se chamava antigamente alma ou espírito. Então, uma visão bem mais ampla do que apenas chamar o ego, que é o que a gente tem desperto. Mas existem diversos níveis adormecidos, latentes, que também são estudados hoje em dia pela ciência. Principalmente de 30 anos para cá. Pesquisas com cura da fé, com a espiritualidade, também são mudanças de paradigma. Coisas que até a época do Descartes não era muito aceito. E entrava em muita polêmica com a religião oficial, a religião católica. Teve uma época que estudar esse tipo de coisa era ir para a fogueira. E hoje não, hoje tu pode estudar tranquilo. Ninguém mais é queimado em praça pública. Pode ser até atacado verbalmente ou por escritos, mas não literalmente. Né? Então, ele já foi, o objetivo é resolver o enigma para que a existência mesma suponha a validez do paradigma, se é válido ou não. A crise debilita os estereótipos. O que é o estereótipo? É aquilo que está diferente. Diferente do... Seria o atípico, né? O que não é típico. E proporciona os dados adicionais necessários para a mudança do paradigma fundamental. Transição conseguinte a um novo paradigma, ele chama a revolução científica. Aí acontece a revolução. A revolução científica em si. É quando o paradigma antigo é trocado completamente ou em parte por outro novo. A gente já citou alguns aí. Né? Outro exemplo é a questão da evolução de Darwin e aqueles que não acreditam na evolução. Na Idade Média predominava um tipo de... Predominava mais a criação por Deus e não se falava em evolução. E a partir de Darwin começou a se falar na questão da evolução. Quando o paradigma existente deixa de funcionar de forma adequada. Quando os paradigmas entram em debate sobre sua eleição, essa função necessária é circular e sustém que seja qual foi a sua força. Então, circula como num modo contínuo. As razões pelas quais uma nova teoria científica deve exigir o rechaço ou a reprovação de um paradigma mais antigo é para que não cair em mau funcionamento, que pode conduzir à crise a uma prévia revolução. Mas considerar que uma parte se aferra ao estado de coisas antes existentes. Isso é muito comum, tem muitos cientistas que, se tu pegar, tem muitos físicos que não aceitam a mecânica quântica ou não querem estudar. É. Como diz Hélio Couto, como é que tu vai usar a TV de plasma, celular, é tudo coisas que vieram a partir da física quântica, então tu abandona tudo. Se tu não acredita em física quântica ou não quer estudar, joga fora a TV, joga fora o celular.
Então, as mudanças de paradigma fazem que os cientistas vejam o mundo da investigação que é próprio de maneira diferente. Muitas vezes é como se eles viessem num mundo à parte, né? Muitas vezes eles não conseguem se integrar nem na sociedade. Uma revolução científica rechaça um paradigma e aceita outro. Uma revolução científica é, portanto, uma ruptura violenta. É um episódio de desenvolvimento traumático. A gente conhece 3 famosas, né? Geocentrismo, heliocentrismo, a descoberta do inconsciente de Freud e a descoberta de Darwin, que nós temos parentesco com os outros primatas. Temos um ancestral comum, não que a gente veio do macaco propriamente, mas temos um ancestral comum que deu origem ao macaco, ao homem, ao orangotango, ao chimpanzé. Oi? Foram os 3 grandes, na época do Iluminismo, ali do Renascimento, as 3 grandes revoluções. Entre outras, da genética, da física, todas elas. E muitos cientistas acabam se acomodando, né? Tem uns que não aceitam a investigação psíquica, não aceitam para a psicologia, psicotrônica. Isso aí já foi falado. Um episódio de desenvolvimento traumático, através da qual a comunidade científica decide rechaçar um modelo e aceitar outro, contemplando como consequência o mundo de uma maneira totalmente diferente. Já foi falado isso. A própria parapsicologia, ela começou a ser aceita, depois fizeram testes matemáticos e entrou a metodologia com os estudos de Heine na Universidade de Duke. Principalmente a clarividência, a precognição e o uso de dados e o uso do aparelho o Ganzfeld e o aparelho gerador de números aleatórios. Aí começou a se aceitar mais, porque aí entrou a matemática, entrou as ideias de Kuhn se pode resumir por meio de números simples de Pons. Ideologia também tem a ver com visão de mundo. Se considera a história como algo mais que um depósito de anedotas ou cronologia, então contagem do tempo, e até a questão de passado, presente e futuro está sendo, pela física quântica, está sendo vista como um eterno presente. Essa questão linear, na verdade, é circular. Se tu analisar, ela é circular. O desenvolvimento tem muitas... se tu pegar o Egito Antigo, eles tinham descobertas semelhantes às que nós temos hoje. Então, é circular a coisa, não é um contínuo linear. Até máquinas voadoras já existiam, por incrível que pareça. Pilha elétrica já existia. Diferente dessas que a gente tem hoje, mas já existia. Para você ter uma ideia, o carro elétrico já tem 100 anos, desde a época do Tesla, que hoje é um dos carros mais poderosos que tem, né? Porque ele foi um inovador. E provavelmente um viajante do tempo também, como o da 20. Tem países que até 2040 vão querer acabar com o combustível fóssil. Não vai ter mais gasolina, vai ser tudo elétrico, solar e outras fontes que não poluem o ambiente. Esse é um caminho sem volta. Ou a sociedade pode acabar, né? Atualmente, então, mais que um depósito de cronologia. De acordo com a história natural da história, é uma acumulação de efeitos. As teorias descartadas ou deixadas de lado não deixam de ser científicas, por mais disparatadas, mas entra a questão do espírito do tempo, o Zeitgeist. Então, uma coisa que era em 1700, muitas vezes não pode ser aceita hoje. Questão do espírito do tempo. Se tu pegar a questão da Bíblia, muitos defendem o Antigo Testamento, mas tem coisas que é lá de 3.000 anos atrás que tu não tem como aplicar hoje. Algumas coisas são eternas, outras não, são transitórias, são mutáveis. O que não muda é o que chama filosofia perene, essa continua. Se tu pegar a mesma de 4.000 anos atrás, é a mesma que tem. Por muitas vezes eles dizem, tá, mas o Lao Tse dizia coisas que Jesus também dizia. Claro, porque a filosofia é a mesma. Essa é uma coisa que não muda. E tem a ver com as leis de Deus, não com as leis dos homens. As que mudam são as nossas. A ciência e essa história não são uma acumulação de conhecimento apenas através de um tempo, senão mudança de paradigma no mesmo. Então, tinha alguns que defendiam que eram conhecimentos acumulados, mas não necessariamente. Tu até vai acumulando conhecimento, mas
tem alguns que acabam ficando ultrapassados, são deixados de lado. Até porque antigamente tinha muita experimentação, a alquimia, por exemplo, que a gente já comentou, tinha muita experimentação que era mais por observação, né? E nem sempre apenas observação basta. Muitas vezes tem que ter inferências, tem que ter outros tipos de análise. Existe uma evolução do conhecimento acumulado na mudança contínua de paradigmas. O método científico pode dar hipóteses, então sempre surgindo hipóteses. E a investigação, mas dependendo da educação, do ponto de vista do observador, principalmente hoje em dia, se estuda muito isso, a questão do observador, razão pela qual distintos paradigmas surgem no fenômeno. Ao mudar a teoria existente para uma teoria nova, não só significa uma nova explicação do universo, senão, em muitos casos, uma reinvenção de teorias e normas que a regem, uma reinvenção dos feitos e fenômenos vistos pela teoria. Para analisar um paradigma e sua história, se necessita pôr de mão ou de lado, não, de manifesto, a integridade histórica dessa mesma teoria na época que se desenvolveu. Então, cada época com suas explicações. O que servia lá para a Grécia, a questão de mitos, não necessariamente serve para hoje. Por isso que o Freud foi criticado, a questão do complexo de Édipo, que ele se baseou muito na mitologia grega, que não necessariamente vai ser aplicada para hoje, para os dias atuais. As conclusões das evoluções científicas. Cremos necessário formular uma conclusão onde se exponham, a modo de resumo, os conceitos mais destacados da obra de Thomas Kuhn. Em resumo, seria a presciência, ciência e a pós-ciência. Para Kuhn, a ciência é um resultado de um processo sucessivo, em constante evolução, dentro do qual se ubicam fenômenos, se misturam fenômenos aos quais este filósofo denomina como paradigmas. Comunidade científica, crise e evolução não científica. O N está evolução científica. Sua obra marcou uma nova etapa na história da ciência, na filosofia, ao supor chegar ao interesse dos homens estudiosos das distintas disciplinas, criando novos elementos úteis para as investigações científicas do hoje, do presente. Somos capazes de apoiar as ideias de sua obra, que ainda seguem vigentes, 50 anos já, e ao mais compartilhamos com ela que a ciência, à medida que é tal, é um processo evolutivo, então o evolutivo vai mudando, sempre para melhor. E que para descobrir o que ela nos depara, ou deparará, será só uma questão de esperar a mudança do tempo, né? Os transcursos do tempo. Se você analisar, nunca teve tanta rapidez, tanta descoberta, o negócio é muito rápido. Aí, para completar, eu vou fazer, para ver como as coisas, tem coisas que são perenes, uma frase de 1920, alguns já devem ter visto aí no Facebook, é de uma filósofa russo-americana, Ayn Rand, judia fugitiva da Revolução Russa, que chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920, mostrando uma visão conhecimento de causa. Ela escreveu um livro, se não me engano, são três volumes. Se tu procurar, acaba sendo caro, porque é um livro antigo, mas é bem interessante. Ela diz o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Publicado em www.filosofiahoje.com. Ela é bem atual, né? E bem aplicada aos dias de hoje. E muitas vezes a gente fica nas mãos aí de pessoas que não têm um mínimo preparo ético, filosófico. Então seria isso. Boa noite a todos e até a semana que vem.